Órgãos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Amazonas estiveram reunidos para começar a traçar o plano estratégico de atuação para a cheia do Rio Negro deste ano. A proposta é trabalhar de forma integrada para amenizar o impacto da enchente às famílias. Representantes da Defesa Civil, secretarias municipais de assistência social e direitos humanos, feiras e mercados e infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos do Estado, o GP, e do Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus, Prosamin, se reuniram para discutir o planejamento estratégico para a cheia do Rio Negro. O objetivo é amenizar o impacto da enchente nos bairros, que tem histórico de inundações, e no atendimento às famílias que podem ser afetadas. Durante a reunião, o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil divulgou o cronograma de ações preventivas do órgão, com a construção de pontes de acesso nos bairros que devem ser afetados quando o Rio Negro atingir a cota de 27 metros e 26 centímetros. E a gente já está sabendo que o pico realmente da cheia já é no meio do ano, no meio de junho. Então, antecipadamente, a gente já prevê aí, já fizemos um cronograma de trabalho, reunimos as secretarias parceiras para apresentar esse planejamento, para que ver de que maneira eles podem contribuir. Então, também solicitamos aqui a presença da CENINFRA, do governo do Estado, como também do pessoal do Prosamin, onde a maioria das áreas de atuação nossa da cheia é justamente na área de atuação dessas obras do Prosamin e também ali na parte da infraestrutura, pela UGP. E, em cima disso, a gente procura otimizar nossos recursos, né, trabalha de maneira eficiente. Ainda segundo o cronograma de ações preventivas, a Prefeitura de Manaus deve construir 39 pontes na capital, nos bairros Educandos, São Jorge, Aparecida, Santo Antônio e Mauazinho. Já nos bairros Glória, São Raimundo, Betânia e Raiz, o trabalho vai depender da ação do Prosamin. Segundo a representante do programa, Reni Moita, o Prosamin deve retirar cerca de 1.000 famílias dessas áreas. Então, nós vamos fazer esse trabalho conjunto para evitar até desperdício e construção de passarelas ou estruturas que sejam inviáveis, porque lá na frente, daqui a um mês, menos de um mês, uma semana, nós estamos retirando essas famílias. Já no centro de Manaus, que pode ser afetado se o rio ultrapassar a cota de 29 metros, a ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal do Centro e com a Secretaria de Feiras e Mercados. Segundo a Sempab, também será realizada uma reunião com cerca de 1.300 permissionários das feiras da Banana, Manaus Moderna e Mercado Adolfo Lisboa, para discussão sobre as medidas mais adequadas para a área. Um novo encontro deve ser realizado entre os órgãos estaduais e municipais no próximo mês, depois do segundo alerta de cheia divulgado pelo CPRM, para avaliar o trabalho de conjunto nessas áreas. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que assegura crianças e adolescentes a convivência com pais privados de liberdade. Vamos conversar com o Wellington Lopes, que tem outras informações sobre este e outros assuntos. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Segundo a nova lei, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime contra o próprio filho. A convivência será garantida por visitas periódicas, independente de autorização judicial. Além disso, o menor deverá ser mantido em sua família de origem, que será incluída em programas oficiais de auxílio do governo federal. E o assunto agora é educação. O Ministério Público Federal vai fazer um diagnóstico para identificar problemas enfrentados pelas escolas públicas do país. A primeira etapa do projeto será o diagnóstico da situação. O Ministério Público Federal vai realizar audiências para ouvir a comunidade. Além disso, serão feitas visitas às escolas e aplicados questionários aos gestores municipais, estaduais, diretores e conselheiros de alimentação escolar. O objetivo é levantar aspectos estruturais e pedagógicos. Em uma etapa posterior, o Ministério Público vai apresentar às autoridades o resultado do levantamento e as recomendações para resolver os problemas identificados.
A última etapa será a realização de uma audiência pública para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos. O projeto deve chegar a mais de 150 mil escolas públicas de todo o Brasil. Cidades com baixo índice de desenvolvimento humano terão prioridade. E a CPI, que investiga crimes envolvendo exploração sexual contra crianças e adolescentes, realizou audiência pública para apurar denúncias de pedofilia e exploração sexual nas categorias de base do futebol de Manaus. Jogar no tapete verde muitas vezes significa mudar de vida. Um sonho que move milhares de crianças e adolescentes em todo o país. Mas em muitos casos, antes de calçar as chuteiras, entrar em campo e partir para o ataque, é preciso driblar o assédio e se defender da exploração sexual. Com base em denúncias da imprensa, a CPI, que investiga casos de pedofilia e exploração sexual, convocou o presidente da Federação Amazonense de Futebol a prestar esclarecimentos e, assim, contribuir com as investigações sobre os casos de assédio e exploração de jogadores nas categorias de base do futebol amazonense. Dicica Valério Tomás entregou um relatório à CPI com todas as atividades da federação e negou ter recebido qualquer denúncia. Até hoje, a Federação Amazonense de Futebol não recebeu nenhuma denúncia, nem de observadores, nem de pais, nem mesmo de atletas, no que diz respeito a assédios que possam ter ocorrido. Tanto a presidente quanto a relatora da comissão questionaram as providências tomadas pela federação com relação às denúncias. Na outra ponta, o presidente alegou que a federação não lida diretamente com os atletas. Ela simplesmente não convive lá no meio do dia a dia do clube, tá entendendo? O clube é que faz isso, é que contrata os seus treinadores das categorias de base. A federação age daquilo que é da sua responsabilidade estatutária e isso nós fazemos. Diante dos argumentos, a deputada Érica Cocai sugeriu a criação de um pacto de enfrentamento. Nós estamos sugerindo à federação que possa aprimorar o seu canal ou a sua ouvidoria, que nós possamos ter a federação imbuída em uma campanha de enfrentamento à exploração sexual e que possamos construir de forma pioneira no estado do Amazonas um pacto envolvendo os vários segmentos do estado. O próximo passo será a elaboração de um projeto de lei para responsabilizar o clube de futebol que fizer vistas grossas a atos que configurem a exploração sexual de crianças e adolescentes. O clube tem que ter responsabilidade. No caso ali, o que aconteceu é que um treinador foi dormir com um adolescente dentro do clube à noite. Cadê a fiscalização? Quem deu a chave? Então aquilo ali já estava acontecendo há muito tempo. São esses os destaques aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Manaus Trans inicia a campanha para orientar condutores quanto à restrição de veículos pesados na Avenida Constantino Neri, e isso em horário de pico. Desde o dia 7 de abril, a circulação de veículos pesados na Avenida Constantino Neri está restrita. A proibição é para dar maior fluidez ao trânsito nos chamados horários de pico, que vão das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. O Manaus Trans iniciou uma campanha para orientar os condutores. Durante os primeiros 15 dias deverá ser feito um trabalho de educação, de informação para o condutor, para que ele não diga que foi pego de surpresa. Então nós montamos esse posto de trabalho aqui, porque é um local onde é a entrada da cidade, o acesso a Constantino Neri, no sentido norte-sul, e tem bastante área para a gente separar o caminhão, então caminhão por caminhão está sendo separado, o motorista está sendo informado. Os motoristas recebem panfletos informativos e orientação de agentes do Manaus Trans. De acordo com o diretor-presidente do órgão, a campanha é para que nenhum condutor seja pego de surpresa. De qual o tamanho máximo do caminhão, a altura, a largura, a restrição do horário, de modo que nós queremos que todos os motoristas de carga da cidade de Manaus passem por esse processo nos próximos 15 dias e que quando da implantação e da multa, de quando for autorizada a fazer a multa, eles não possam dizer que foram pegos de surpresa. Quem descumprir as regras de restrição está sujeito a multa e perda de 4 pontos na carteira. Mas, por enquanto, o trabalho do Manaus Trans vai se concentrar apenas na orientação dos motoristas. A aplicação de multa só deve começar a partir do dia 23 deste mês.
nesses primeiros 15 dias não pode ser aplicado multa. Já está sendo feita a fiscalização, o veículo vai ser parado e vai ser orientado a sair da via, a utilizar outra via e não trafegar mais na via. Aí veja, esses veículos, quando parados, eles vão para o nosso registro do CCO. Se esse mesmo veículo, no segundo ou terceiro dia, ele entra de novo na área de restrição, já existe o registro de que ele foi informado disso. Aí ele já pode ser autuado por desobedecer à ordem do agente de trânsito. Com a restrição dos veículos pesados, a circulação na Avenida Constantino Neri fica assim. De 6 às 9 da manhã só podem trafegar veículos de até 8 toneladas. De 9 às 17, só utilizam a via os veículos de até 16 toneladas. E das 17 às 20 horas, trafegam pela avenida apenas os veículos de até 8 toneladas. O poder público ele tinha que procurar uma maneira praticamente de enlarguecer a via, entendeu? Se ele for em Goiânia, se ele for aqui em Goiânia, aqui, ele vai ver como funciona esse sistema aqui, entendeu? O sistema ele tem 2 pistas para o expresso de cada lado e 3 vias para os carros conduzir, entendeu? E conduz normal e funciona normal. Não prejudica o trabalhador, não prejudica o motorista, não prejudica ninguém. Aqui ele está prejudicando só o trabalhador. Em instantes, CPI da telefonia do Amazonas chega ao fim com pedido de indiciamento criminal do presidente da Anatel. Nós voltamos já já.